A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, aqui que eu vos falo o presbítero Marcos Vinícius. Neste momento, Deus tem uma palavra de cura para a sua vida, Deus tem uma palavra de libertação para a sua vida, Deus tem respostas, direções, Deus tem ensinamentos para o seu dia a dia, a sua caminhada cristã, para que você entenda que Ele sempre tem resposta e saída e solução para tudo que você passar, no nome de Jesus. Eu convido os irmãos a estar lendo conosco Deuteronômio, capítulo 34, versículo 1 ao 12. Um pequeno texto com mais um ensinamento do céu para a minha e para a sua vida, em nome de Jesus. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naphtali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até ao mar último, e o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Mostro-te para a veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés de idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito a Faraó, e a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda a mão forte e em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo o Israel. Meus irmãos e minhas irmãs, um texto muito bom, maravilhoso da parte de Deus, com poder, cura, milagre, autoridade, conhecimento e sabedoria para te dar, para você ver o quão bom e tremendo Deus é, para falar contigo poderosamente através da palavra dele. Esse texto que nós acabamos de ler nos refere sobre Moisés, que foi o líder, servo do Deus Altíssimo. Moisés sobe o Monte Nebo,
ele vê a terra prometida e morre. Nesse texto que nós acabamos de ler, há algumas aplicações com ensinamentos para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada cristã. E eu peço você, no nome de Jesus, não saia deste vídeo, não saia desse texto, não perca o foco, não tire os ouvidos dessa palavra aqui que vai mudar a sua vida a partir de agora, no nome de Jesus. Meus irmãos, Moisés, como homem de Deus, assim como todo homem de Deus faz e deve fazer, Moisés recebe a direção de Deus para ir para um lugar. E Moisés, ele recebe a direção de Deus e vai para esse lugar. E a Bíblia vai falar: então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está de frente a Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. Ou seja, Moisés não foi para o monte Nebo, ele não sobe aquele monte porque ele quer. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, não vive por si e para si. Ele não faz o que quer, ela não faz o que quer. Ele não fala o que quer, ela não fala o que quer. Ele não vai para onde quer, ela não vai para onde quer. A vida do homem e da mulher de Deus é sobre a direção de Deus. Temos que entender isso, para que a nossa caminhada cristã, nossa vida íntima com Deus, a nossa vida espiritual tenha sucesso, meus irmãos, debaixo da direção de Deus. Então, Deus dá uma direção para Moisés subir para o monte. Subir para quê? Para um propósito. Então, quando Deus ele manda você fazer alguma coisa, ainda que você não saiba para quê e por quê, você tem que entender que essa é a direção que Ele quer te dar, tá te dando, porque vai ser essa direção que você vai viver coisas e vai ver coisas tremendas. Uma prova disso é Abraão. Você pode ler lá em Gênesis capítulo 12, que ele obedece a Deus, indo para uma terra, para um lugar que nem ele mesmo sabia para onde ia, ou para onde iria chegar aquele lugar. Mas ele foi. Obediência, renúncia. Ele não ficou preocupado com o lugar, porque ele sabia que Deus mandando, Deus estava levando para o melhor lugar. Então Moisés sobe o Monte Nebo, porque Moisés entendia que a direção de Deus era sempre e sempre foi a melhor direção. Então vamos aprender com Moisés, meus irmãos. Quando Deus te mandar você subir, você sair, você fazer alguma coisa em lugares, ou até mesmo com pessoas, quando Deus mandar você tirar pessoas, quando Deus mandar você se afastar de pessoas, de lugares, você faça. Quando você se sentir incomodado em lugares e em certas situações, sai desse lugar. Porque Deus, Ele está te direcionando e te mostrando que essa vontade que Ele bota no seu coração de você se afastar é para o seu bem, é para o seu crescimento. Que talvez na hora você não entenda. Por que Ele está mandando? Por que Ele está falando para você fazer dessa forma? Mas lá na frente você vai olhar e vai ver. Verdadeiramente Deus estava cuidando de mim. E ai de mim se eu não obedecesse àquela direção. Ai de mim se eu não fizesse aquilo que Ele me mandou.
Lá na frente você vai entender. Agora você não entende. Mas lá na frente, Deus ele vai te mostrar que o melhor que você fez foi ter confiado agora na direção que Ele está te dando. Louvado seja Deus. Então Moisés sobe ao Monte Nebo, ao cume de Pisga que está de frente a Jericó. Aí a Bíblia vai falar: e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. O que eu acabei de falar para os irmãos, Deus quando manda alguém, quando fala para alguém, para o servo e para a serva dele fazer isso, fazer aquilo, você não entende no momento, mas depois você vai entender. Para que Deus mandou Moisés subir ao monte? Nem Moisés sabia. Porque Moisés não era vidente, ele não sabia do futuro. Ele simplesmente obedeceu. Eu vou para o monte porque Deus tem alguma coisa para me revelar. Deus tem alguma coisa, algum mistério para me anunciar. Então, ainda que eu não saiba, eu vou obedecer. Então ele foi, subiu aquele monte. Aí a Bíblia vai falar: e mostrou-lhe o Senhor toda a terra, desde Gileade até Dan, tudo Naphtali, toda a terra de Efraim, Manassés, toda a terra de Judá até o mar último, e o sul, a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Olha quantas coisas Deus mostrou para Moisés quando ele sobe o monte. E nem ele sabia que iria ver tantas coisas. Sabe que eu aprendo em nome de Jesus, através disso, é que mesmo que a gente não entenda qual é a direção de Deus, mas o que Deus tem para mostrar quando a gente obedece, sempre vai ser coisas grandes, sempre vai ser muitas coisas que Deus vai mostrar quando a gente obedece, mesmo sem saber para que Deus está mandando. Olha que maravilha, meus irmãos. Moisés sobe o monte, ele sabia o porquê e para quê? Não sabia. Quando ele sobe aquele monte, Deus mostra a ele diversas terras que Deus, o próprio Deus, tinha prometido para Abraão, Isaque e Jacó. E falou para ele: olha, tá vendo essas terras que eu tô te mostrando, Moisés? Esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo que Deus falou para eles: a tua semente a darei. Então, meus irmãos, Deus quando manda você fazer alguma coisa, é porque Ele quer te mostrar coisas grandes, meus irmãos, coisas tremendas. Porque foi assim que aconteceu com Moisés. Ele sobe para o monte para ver diversas terras que Deus tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó, a dar para eles, que Deus tinha prometido. Então Deus faz Moisés contemplar com os olhos dele a grandeza do Senhor, do que o povo de Deus, Israel, iria conquistar, que tinha prometido. Então, meus irmãos, Deus quando te manda fazer alguma coisa, e eu estou frisando bem nisso, é para que os irmãos entendam que tem coisa que a gente não vai entender, tem coisa que vai ser difícil de obedecer, mas você tem que ter na mente, se Deus está mandando, é porque Ele vai me mostrar coisas grandes, é porque Ele quer me mostrar coisas grandes e tremendas, ainda que eu não saiba e não entenda. Esse é o poder do nosso Deus, meus irmãos, que mostra e revela coisas tremendas para homens simples, pessoas simples, que estão com o coração aberto para obedecer a palavra dele.
e fazer o que Ele manda. Então, meu irmão e minha irmã, obedeça a palavra de Deus quando ela te mandar, porque você vai ver coisas grandes. Você vai contemplar com seus olhos coisas grandes. Deus vai fazer você ver coisas grandes quando você obedecer a palavra dele. Então Moisés obedece. Quando ele obedece e sobe aquele monte, ele vê as terras que Deus tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó, a dar por promessa. Que Deus tinha falado que daria para a semente de Abraão, Isaque e Jacó, que seria e já é o povo de Deus. Aí a Bíblia fala: mostro-te para a veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Olha o que Deus está falando para Moisés. Moisés, eu estou te mostrando para você ver o que eu vou dar para o meu povo, que eu prometi lá atrás, mas você não vai passar daqui em diante. Você só está vendo, você não vai passar daqui em diante. Porque lá naquele monte, onde Deus mandou Moisés subir, sem Moisés saber, ali tinha sido o último dia que Moisés tinha subido o monte. Ali foi o último dia e o último respiro que Moisés teve. E Deus falou: olha, você está vendo isso tudo que eu estou mostrando, essas terras tremendas, porque eu não dou nada ruim para o meu povo? Você está vendo, Moisés, essas terras? Então, eu estou te mostrando para você ver com os teus olhos. Porém, para lá você não vai passar. Você não vai sair daqui desse monte, Moisés. Sabe o que Deus está falando e está mostrando para mim e para você? É que nem tudo que Ele mostra para mim e para você, nem tudo que você vê com os teus olhos, que Deus permite você ver, é que nós vamos conquistar para a minha vida, é que você vai conquistar para a sua vida. Nem todas as pessoas que você olha e vai olhar nesse mundo é para você ter na sua vida. Nem todos os lugares belos, lindos que Deus fez e criou é para você ir. Nem todas as coisas belas e tremendas e lindas que você vê nessa terra é para você ter, meus irmãos. Porque sem você perceber, os nossos olhos, os seus olhos e os meus olhos, eles podem nos levar ao engano e nos tirar da presença de Deus. Porque nem tudo que a gente olha é o que Deus quer que nós tenhamos na nossa vida. O nosso coração deseja, o nosso coração almeja ter, porque os nossos olhos são assim. Quando olha uma coisa quer ter, mesmo não tendo condição. Quando olha algo, deseja ter. Só que o olhar de Deus, a visão de Deus é diferente. Deus sabe que nem tudo que a gente olha é para a gente ter na nossa vida. Deus sabe que nem todos os lugares que nós olhamos e contemplamos é para nós irmos. Por quê? Porque pode nos afastar da presença de Deus. Então, meus irmãos, Deus ele criou coisas belas e tremendas que estão por toda a face da terra. E que você vai ver. Você vai viajar para lugares, você vai ver lugares. Com o telefone mesmo, você vai ver, através das redes sociais, a natureza, as coisas belas e tremendas que Deus criou. Só que nem todas essas coisas que você vai ver, que Deus vai permitir você ver, é para você ir, ou é para você ter na sua vida.
Meus irmãos, o que mais Deus quer na minha vida e na sua vida é que, muito mais do que você olhar para esse mundo, desejar esse mundo, é você ter o olho, a sua vida, a sua boca, a sua mente, seu coração voltado somente para Ele. Não é pecado você olhar certas coisas e querer almejar. Você olhar para certas coisas e querer ter na sua vida. Isso não é pecado, porque Deus criou e Deus fez certas coisas para a gente ter. Só que nem tudo que a gente olha, a gente vai poder ter, meus irmãos. Nem tudo que você olha, você vai poder ter. Você pode ver, eu vou abrir aqui para os irmãos, que nem tudo que a gente olha é para a gente ter na nossa vida. Porque tem coisas que a gente olha, parece ser bom, agradável, e isso pode ser com pessoas, lugares, objetos. Isso se atribui a muitas coisas na nossa vida, só que nem tudo vai trazer edificação para mim e para você. Gênesis capítulo 3, meus irmãos. Eu vou ler aqui o versículo 6, te dando uma prova de que nem tudo que você olha é o bem para você. De que nem tudo que você olha vai te dar sucesso. Muito pelo contrário, pode te trazer destruição, pode te trazer queda e morte espiritual na presença do Senhor. Gênesis capítulo 3, versículo 6. E vendo a mulher, vendo com que? Com os olhos. Óbvio. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Essa era a visão dela, não era a visão de Deus. Ela viu que era bom para comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ela comeu, e ele comeu com ela. E aqui começa o início do pecado, a desobediência que Deus manda Adão e Eva não comer daquele fruto. Eva olha, vê parecendo que é bom para se comer, parecendo que é agradável aos olhos e desejável, e ela come e tem entendimento e começa a ter ciência do bem e do mal. Só que isso daqui trouxe a queda. Por isso que hoje eu e você pecamos. Temos sentimentos, tristezas, cobiçamos, desejamos, pecamos por causa de Adão e Eva. Por quê? Porque o que ela olhou e pensou que era bom era a destruição, foi a destruição dela e de todo ser humano. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Deus ele vai permitir você ver muitas coisas, só que você tem que entender que a vida do homem e da mulher de Deus, ainda que ela veja muitas coisas, ele tem que se contentar só com aquilo que Deus já deu. Tem que se contentar só com aquilo que Deus já permitiu ele ter, já permitiu ela ter. Porque o diabo ele bota vontade, meus irmãos. O diabo bota desejo. E até fala no meu ouvido, fala no seu ouvido. Bem assim. Tá vendo ele, tá vendo ela. Tá feliz. Tá conseguindo, tá prosperando, tá crescendo. Só você que não tá conseguindo. Faz isso, faz aquilo. Olha dessa forma aqui. Vê desse jeitinho aqui. E você vai e faz. E sem você perceber, você está como Adão e Eva, trazendo a sua própria destruição, pensando que aquilo que você olhou era agradável, pensando que aquele jeitinho que, quando você viu, parecia ser bom, mas não era.
Então, meus irmãos, é dessa forma. Deus faz Moisés olhar todas aquelas terras, só que Deus fala, olha, você não vai para lá. Então, meus irmãos, vamos pedir a Deus sempre para ungir os nossos olhos, para a gente não se enganar com a vaidade do mundo. Vamos pedir a Deus para ungir os nossos ouvidos, para a gente não ficar ouvindo qualquer coisa, meus irmãos. Vamos pedir a Deus para ungir a nossa boca, para a gente não falar qualquer coisa, meus irmãos. Vamos ficar só com o básico, só com o simples, aquilo que a gente aprendeu de Deus. E a não se enganar com a cobiça dos olhos, com o engano do coração. Louvado seja Deus. Então Deus falou, eu estou te mostrando para você ver com os teus olhos, só que para lá você não vai passar daqui para lá. Aí a Bíblia fala, assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Então, meus irmãos, ali foi o lugar que Moisés morreu. Você pensa que Moisés estava preocupado em morrer? Você pensa que Moisés ficou preocupado em morrer, sabendo que dali ele não iria passar? Moisés não ficou preocupado não, meus irmãos. Moisés sabia que morrer com Deus era melhor do que ficar nessa terra. Moisés sabia que morrer com Deus era melhor do que ficar nesse mundo, que muitos pensam que é bom, que é maravilhoso, que é tremendo, mas não é, meus irmãos. Viver com Deus ou morrer com Deus é muito melhor e é muito mais tremendo. Não tem dinheiro que possa comparar isso, meus irmãos. Não tem pessoas, não tem riquezas que possa comparar uma vida com Deus. O que é estar na presença de Deus? Nada nesse mundo pode comparar a presença de Deus. Então Moisés, ele não estava preocupado. Assim como Paulo e Silas, você pode ver lá no Novo Testamento, estavam cantando, orando, hinos a Deus, presos. Se você for ver lá em Atos dos Apóstolos, Pedro, quando Herodes tinha encarcerado Pedro, já tinha mandado matar João e Pedro estava prestes a morrer, Pedro estava dormindo, meus irmãos. Sabendo que no outro dia ele iria morrer, ele estava dormindo, ele não estava nem ligando se ele iria morrer ou não. Quem, meus irmãos, nessa geração, nesse tempo que nós estamos vivendo, sabendo que vai morrer no outro dia, consegue dormir com a mente tranquila? Muito difícil de ver uma pessoa com esse tipo de pensamento, meus irmãos. Sabendo que vai morrer no outro dia, para ter essa fé como de Pedro, de dormir, de descansar, sabendo que vai morrer, tem que ter vida com Deus, meus irmãos. Tem que ter vida de oração, tem que ter vida de leitura de palavra, de obediência e de renúncia. Porque um coração que está em Deus, na palavra, na obediência em Deus e a Deus, ele não teme a morte, meus irmãos. Sabe que vai morrer a qualquer momento, mas não fica preocupado. Não deixa de trabalhar, não deixa de comer nem de beber. Porque hoje em dia as coisas estão se invertendo. Por causa de um problema, as pessoas nem dormem. Por causa de um problema, as pessoas não comem, não bebem e nem trabalham, meus irmãos. Só que os santos homens de Deus, sabendo que iriam morrer, estavam dormindo, descansando, tendo o sono leve, meus irmãos. Por quê? Porque estavam com a vida guardada em Deus. Sabia que a alma deles pertenceu a Deus. Sabiam que o viver, que o comer, que o trabalhar, que o respirar deles pertenceu a Deus. Então eu falo algo de Deus para a sua vida. Se você está na palavra de Deus, está na obediência, está no caminho da renúncia, descansa o seu coração.
Não fica preocupado com as enfermidades, não fica preocupado com as calúnias, com as fofocas. Descansa o seu coração, você está em Deus. Deixa falar o que quiser falar. Se te matarem, você vai para o céu, você vai para a glória. Você vai viver com Deus eternamente. Vai ser até um descanso você sair desse mundo para ir para uma terra, uma pátria celestial que Deus já preparou para os santos que viveram na palavra dele aqui nessa terra. Então Moisés, servo do Senhor, morreu naquela terra, no Monte Nebo, conforme o dito do Senhor. Qual foi o dito do Senhor? Porém, para lá não passarás. Moisés sabia que ele iria morrer. Meus irmãos, Deus fala, meus irmãos. Antes de acontecer, Deus fala. Só que isso daqui também é um alerta. Porque a morte, ela não avisa quando ela chega. A morte não chega para você e fala, olha, eu estou chegando, se prepara, volta para Deus, aceita Jesus, o Salvador da sua alma. Ela não fala, meus irmãos. O dia da morte só pertence a Deus. Pode ser a qualquer momento que eu e você podemos partir dessa terra. Só que o problema não é partir dessa terra. Morrer não é o problema, porque todo mundo vai. O problema é se a nossa vida está em Deus ou não está, meus irmãos. Como os servos de Deus, os discípulos e os profetas, meus irmãos. O problema é se a nossa vida está guardada em Jesus ou não. Porque o destino para quem está com Deus e quem não está é totalmente diferente, meus irmãos. Não é todo mundo que vai para o céu, não. Não é todo mundo que vai viver com Jesus na eternidade, não, meus irmãos. Somente os servos do Senhor, servos do Senhor, servos do Deus Altíssimo, meus irmãos. E o que nós precisamos para ser servo de Deus? Primeiramente é aceitar Jesus. Se batizar, tomar Santa Ceia, viver em obediência, se afastar desse mundo, se afastar do pecado, se afastar de quem não quer nada. Vigiar com a nossa vida, aonde a gente vai, com quem a gente vai. Há muitos detalhes, meus irmãos, que faz um homem e uma mulher ser serva de Deus, como Moisés foi, meus irmãos, obedecendo a Deus, vivendo para Deus e crendo na palavra de Deus. Então quem vive, quem crê, quem abandona o mundo para viver para Deus, meus irmãos, pode ficar tranquilo que a alma está guardada em Deus, meus irmãos. A vida está guardada em Deus. O problema é que quando uma alma não está em Deus, aí que se deve voltar para a preocupação. Porque o destino é outro. Existe o céu e o inferno, meus irmãos. Existe a vida eterna e a condenação eterna. Muitos não pregam isso e não ensinam isso, meus irmãos. Mas Jesus, ele ensina. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Temos que crer em Jesus, meus irmãos. Não rejeite a salvação de Deus em Cristo Jesus. Deus enviou Jesus para salvar a mim e você do inferno, da condenação eterna. Não rejeite o nome de Jesus, Ele é o teu Salvador. Não rejeite o nome de Jesus, Ele é a tua vida, Ele é a tua esperança, Ele é a tua cura, Ele é a existência da sua vida, Ele é o teu respirar, Ele é o teu pensar, Ele é o teu falar, Ele é tudo para você e para mim, meus irmãos. Ele sofreu e chorou para te salvar. Então não rejeite o nome dele. Corra para a igreja para aceitar ele na sua vida e você ter a sua vida guardada em Deus. Porque quando a morte vir, você vai ficar tranquilo, sabendo que a sua morada é com Deus eternamente.
e não na condenação eterna. Louvado seja Deus. Então, ali Moisés morreu na terra de Moabe, conforme Deus tinha falado, que ele não ia passar dali para lá, para outro lado, para as terras que Deus tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó. A Bíblia fala no versículo 6: este o sepultou no vale. Este quem? Deus. Deus o sepultou no vale, na terra de Moabe, de fronte a Bet-peor. E ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Deus, meus irmãos, levou Moisés na terra de Moabe, como Deus tinha falado que iria levar ele. Só que aonde Moisés morreu, ninguém na face da terra sabe. Em que lugar que Moisés morreu, ninguém sabe, meus irmãos. Louvado seja Deus. Até os dias de hoje, ninguém sabe o lugar onde Moisés morreu, aonde Moisés foi sepultado pelo próprio Deus. Que honra, meus irmãos! Hoje em dia, quando alguém falece, quando alguém morre, vão parentes, pessoas conhecidas sepultar, chorar, prantear. Só que Moisés, meus irmãos, ele foi contemplado e foi sepultado pelo próprio Deus, meus irmãos. O próprio Deus sepultou ele. Louvado seja Deus. Isso é honra, meus irmãos, ser sepultado pelo próprio Deus e num lugar que ninguém sabe até os dias de hoje. Meus irmãos, tem coisa que Deus faz na minha vida e na sua vida que não é para ninguém saber, meus irmãos. Tem coisa que só você vai saber. Pessoas vão procurar saber, pessoas vão procurar entender, pessoas vão pesquisar, vão buscar para entender como é que Deus fez. Só que Deus não vai permitir ninguém saber. Deus não vai permitir ninguém entender a forma que Ele fez na sua vida. Tem coisas que Deus faz para todo mundo ver. É óbvio, na Bíblia você tem diversos exemplos que Deus fez no meio de todo mundo, Deus fez no meio de todos, da multidão, para todos ver que Deus é Deus. Só que tem coisa que Deus faz que não é para ninguém saber. É só você e Deus. São ensinamentos que só você e Deus sabe. São coisas que você aprende na caminhada. São direções que você recebe no dia a dia, no trabalho, que ninguém sabe, só você sabe. Você aprendeu, Deus te ensinou ali e você não tem que falar para ninguém. Deus não permite você falar para ninguém. Por quê? Porque foi só você e Deus. E Deus não permitiu você falar para ninguém. Então Deus é tremendo, meus irmãos. Louvado seja Deus. Então, aonde Moisés foi sepultado, ninguém sabe até o dia de hoje. Só que a Bíblia vai falando no versículo 7, antes dele ter falecido, como que ele era e como ele estava. E era Moisés de idade de 120 anos. Quando morreu, os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele seu vigor. Por que a Bíblia está mostrando a idade dele? Assim como mostrou para Abraão e Sara. Lá em Gênesis você pode perceber e ver que Deus mostra no capítulo 17 a idade de Abraão e de Sara. Por que a Bíblia faz questão de mostrar a idade? É porque nessa idade de 120 anos, uma pessoa que não tem Deus, uma pessoa que não tem o Espírito Santo, trazendo para os dias de hoje, ela, humanamente, ela está acabada, está com a vida mental, está com a saúde destruída, por conta da idade, meus irmãos.
Essa idade de Moisés aqui, 120 anos, a pessoa já está com a pele, com os olhos, a pessoa já não aguenta fazer mais nada, meus irmãos. Só que Moisés, por ele ser servo de Deus, do Deus Altíssimo vivo, ele não estava apodrecendo em vida. Com 120 anos de idade, ele não estava como uma pessoa de idade hoje está, numa cadeira de roda, caída pelos cantos, com dores no corpo, andando de uma forma diferente. Não, Moisés ele não estava assim, meus irmãos. Por ele ser homem de Deus, obedecer a Deus, viver para Deus, ele tinha uma saúde de ferro, meus irmãos. A saúde dele, a mente dele, a vida dele era abençoada por Deus. Sabe por quê? Tem muitas pessoas que não entendem isso. Ter Jesus, aceitar Jesus, é algo que vai muito mais além do que nós possamos imaginar, meus irmãos. Mesmo com você idade avançada, mesmo com você não tendo condição, não podendo fazer certas coisas, Deus, pelo poder do Espírito Santo dele que está na sua vida, ele te dá forças para você fazer o que pessoas da sua idade que não têm a Deus não podem fazer, meus irmãos. Olha a importância de ter Deus na nossa vida. Olha a importância de aceitar Jesus na nossa vida. Se você for ver lá em Salmos e ler lá em Salmos, a Bíblia fala que até os velhos, na sua velhice, darão fruto, meus irmãos. Os velhos serão viçosos, produzirão frutos para Deus. Frutos que fala é no estilo de vida, é no viver, que farão muitas coisas, mesmo em idade avançada. Então, meus irmãos, os servos de Deus, mesmo com a idade avançada, eles faziam grandes coisas, meus irmãos. Porque para quem tem Deus, quem aceitou a Jesus, a idade não quer dizer nada, meus irmãos. A idade não significa nada. O que significa, o que quer dizer é a presença de Deus, que conserva a alma, conserva o coração, conserva a mente, conserva a saúde espiritual, conserva a vida da pessoa, meus irmãos. É a presença de Deus que conserva uma pessoa de idade, meus irmãos, avançada. Moisés tinha 120 anos quando morreu, a Bíblia fala, os seus olhos nunca se escureceram. Meus irmãos, Moisés não tinha problema de vista. Olha o poder e o peso que essa palavra tem, meus irmãos, de mostrar que quando Deus está na nossa vida e nós vivemos para Ele, as coisas acontecem diferente. Eu não estou falando aqui que você ter Deus e aceitar Jesus, você vai viver uma vida perfeita. Eu não quero dizer isso. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ter Deus e ter Jesus é você ter a sua vida mais conservada. É você ter uma saúde mais conservada. É de você ter a mente mais reservada e mais conservada pela palavra de Deus, que você vive e obedece. Louvado seja Deus. Os seus olhos nunca se escureceram. Moisés não tinha problema de vista. Ele não era cego. Ele não tinha problema de visão, meus irmãos. Era um homem de Deus de verdade. Por quê? Porque obedecia, acreditava, fazia tudo para obedecer e guardar o nome do Senhor. Então Deus também guardava ele. Então os olhos dele não se escureceu. E a Bíblia fala, vírgula, nem perdeu ele seu vigor. Meus irmãos, ele tinha força. Ele tinha graça para fazer as coisas, meus irmãos. Ele não era um velhinho qualquer que vivia reclamando, caducando pelos cantos. Ele mesmo em idade avançada, ele ainda era um homem de Deus, que tinha vigor, meus irmãos, para ajudar, para ensinar, para direcionar quem precisava de ajuda. E isso tudo nós recebemos na nossa vida, meus irmãos,
quando nós cremos no poder da palavra de Deus em Cristo Jesus. Creia nela, viva ela, obedeça a ela. E você vai viver essas experiências sobrenaturais, essas coisas maravilhosas que só quem tem Jesus pode viver. Então Moisés, ele tinha a vida dele conservada por Deus. Só que quando ele morre, quando ele falece e é sepultado pelo próprio Deus, no versículo 8, a Bíblia fala que Israel, que ele tanto ajudou, que ele tanto guiou, que ele tanto levou os mandamentos recebidos pelo próprio Deus, aquele povo pranteou, tiveram um tempo de luto, sofrendo, chorando, porque embora Israel eles fossem um povo desobediente, malcriado, muitas das vezes, mas eles sabiam que Moisés era um homem de Deus. Então eles tiraram um tempo de luto e ficaram 30 dias sofrendo, chorando pela morte de um servo real de Deus, que obedecia e vivia na palavra de Deus. Meus irmãos, hoje em dia, há poucos que querem prantear conosco em momentos de dificuldade. Quando nós perdemos pessoas que amamos, quando nós perdemos e certas coisas na nossa vida acontecem, são poucos que querem sofrer conosco. Só que eu quero falar uma coisa de Deus para a sua vida. O ser humano é falho e pecador. Muitas das vezes o ser humano pode não querer prantear com você. Pode ver você sofrer, pode ver você chorar e não querer se compadecer da sua dor. E nem do seu sofrimento. Só que eu quero falar algo de Deus para a sua vida. Deus sempre vai estar com você para sentir o que você sente. Quando você estiver chorando, quando você estiver sofrendo e olhar para o lado, olhar para o outro, não ver ninguém, guarde uma coisa de Deus que eu vou falar para a sua vida. Deus sempre vai estar com você ali. Eu estou contigo, minha serva. Você não está sozinha, minha serva. Todo mundo te abandonou. Ninguém sabe do que você está passando, mas eu conheço o teu coração, conheço a tua mente, conheço a sua vida e sei como é que você está. E eu estou aqui para te consolar. Eu não te abandono e não vou te abandonar. Deus, ele é o único que fica, meus irmãos, para prantear conosco e sofrer juntinho conosco, quando todo mundo nos abandona e quando todo mundo foge, quando estamos passando os momentos de dificuldade. Louvado seja Deus. E no versículo 9, meus irmãos, a Bíblia vai falar que Josué, filho de Nun, foi cheio do Espírito Santo de sabedoria, porque Moisés tinha posto as mãos dele sobre a cabeça de Josué. Deus tinha dado a ordem para Moisés ungir e preparar Josué, porque Deus sabia que Moisés iria morrer e teria que ter alguém para dar continuidade a guiar o povo de Deus em direção à terra prometida, que aqui em cima eu tinha falado para os irmãos que Deus tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó, que Deus mostrou para Moisés, mas Deus falou para Moisés que Moisés não iria ir para essa terra, que Moisés iria morrer ali. Só que antes Deus já tinha preparado um homem, segundo o coração de Deus, para dar continuidade a esse caminho em direção à terra prometida. E a Bíblia fala que Josué, que foi o sucessor após a morte de Moisés, ele foi cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Meus irmãos, entendam uma coisa: para pregar a palavra, para expulsar demônios, para mexer com o inferno, para fazer a obra missionária de Jesus, tem que ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Porque senão é envergonhado, meus irmãos. Você pode ver em muitas igrejas
em muitos lugares, meus irmãos, o que de escândalo está acontecendo. Por quê? Por causa da falta da sabedoria. Muitos estão fazendo, mas não estão cheios de sabedoria. Muitos estão pregando e mexendo com o diabo e não está cheia de sabedoria e nem cheio do Espírito Santo. Está causando escândalo, vergonha e está desonrando o nome do Senhor por causa disso, meus irmãos. Todos nós somos falhos e pecadores, mas para fazer a obra de Deus, para ensinar, para levar a palavra de Deus, para ser pastor, para ser líder, tem que ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos, e de sabedoria. Sabedoria da palavra, sabendo o que falar, sabendo quando ficar quieto, sabendo a quem falar, sabendo a quem não falar. Tudo isso o Espírito Santo ele mostra e ele dá, meus irmãos. Quem aceita Jesus hoje tem o poder, meus irmãos, da própria sabedoria na vida dele. E ele pode ser cheio, ela pode ser cheia para viver uma vida sobrenatural, meus irmãos, na caminhada cristã. Pregando, louvando, exercendo o ministério que Deus deu na mão dele, deu na mão dela. Mas tem que ser cheio do Espírito Santo. Porque senão não aguenta as lutas e as provas, não suporta as calúnias, não suporta as tramas do inferno, se não for cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Isso se aplica para todos, meus irmãos. Os que aceitaram a Jesus têm que ser cheios do Espírito Santo. Fervoroso, vivendo em comunhão, intimidade com Deus, não aceitando e não concordando com esse mundo, meus irmãos. Louvado seja Deus. Então, Josué, que foi um líder, ele foi cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Porque para lidar com o povo, tem que ser cheio de sabedoria e do Espírito Santo. Só que tem um porém. A Bíblia fala que ele foi cheio do Espírito Santo e sabedoria, porquanto Moisés tinha colocado a mão dele sobre a cabeça de Josué. Meus irmãos, isso daqui é imposição de mão, oração por imposição de mão. O que Moisés fez foi orar por imposição de mão. E o Novo Testamento ensina os obreiros, presbítero, pastor, orar por imposição de mão, meus irmãos. Entenda uma coisa, quando você estiver passando dificuldade, quando você estiver com um problema, com uma dor, quando você precisar de uma ajuda, entenda que a igreja, ela tem a função de orar pela sua vida. Ela tem a função de colocar a mão na sua cabeça e ministrar a libertação, a cura e a salvação da sua alma. Mas, irmão, o que você quer dizer com isso? Eu quero te dizer que quando você estiver numa situação difícil, busque uma igreja e peça ao pastor para orar pela sua vida. Ele vai colocar a mão sobre a tua cabeça, vai orar pela sua vida para que você seja cheio do Espírito Santo, de sabedoria, de poder e autoridade e para que a sua vida mude. Ele vai orar pela sua vida. Meus irmãos, Deus colocou poder e autoridade na vida do servo e da serva dele. Mas, irmão, como é que você me prova isso? Lá em Marcos, o próprio Jesus falou: eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e em toda a força do inimigo, e nenhum dano vos fará. Deus, ele deu poder, meus irmãos, para o pastor. Deus, ele deu poder para aquele novo convertido, para aquela nova convertida, que muitas das vezes não sabe usar esse poder, mas está na vida dele. E o pastor que também tem esse poder, ele pode orar pela sua vida, colocar a mão sobre a tua cabeça
e ministrar o poder de Deus na sua vida, expulsando a enfermidade, o pecado, expulsando as palavras de maldição, desfazendo as obras de macumba. Esse é o poder que está na vida do homem e da mulher de Deus, meus irmãos. Que quando tocar na sua cabeça, você vai sentir a sua vida mudar. Você vai ver algo diferente acontecendo. Então busque uma igreja, meus irmãos, e peça o pastor para orar por você, para botar a mão na sua cabeça e orar pela sua vida. Mas tem que ser o pastor cheio do Espírito Santo e de sabedoria, porque Deus vai usar ele para orar pela sua vida e te ajudar em cima do que você está passando. Louvado seja Deus. No versículo 10, 11 e 12, vai falar que Moisés, ele foi o único em Israel que fez tantas coisas, tantas maravilhas, que ninguém foi como ele. Não para a glória dele, mas para a glória de Deus. Deus levantou Moisés com um chamado e com um cargo diferenciado de todo mundo. Houve diversos profetas, diversos reis, houve diversos homens de Deus, mas Moisés, em Israel, o povo de Deus, nunca se houve e nunca haverá como Moisés. Que Deus operou maravilhas, que Deus fez grandes milagres no meio do povo dele na terra do Egito. Louvado seja Deus. E isso mostra, meus irmãos, que Deus mostra duas coisas para finalizar. Deus, quando chama alguém, ou quando coloca alguém nessa terra para uma obra, não coloca ele, não coloca ela para fazer coisas pequenas, não. É para fazer coisas grandes mesmo, meus irmãos. É para ver coisas tremendas acontecer, se materializar, como fez na vida de Moisés. E outra coisa nos mostra é que Moisés, para chegar nesse nível de intimidade, de abrir mar vermelho, de ferir a rocha e sair água da rocha, de fazer tantas maravilhas, ele teve que pagar um preço muito caro, meus irmãos. O preço da obediência, o preço da renúncia, o preço, meus irmãos, de ignorar muitas das vezes a multidão e dar ouvido somente à voz de Deus. E como consequência, Deus usava ele de uma forma poderosa nessa terra. Entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã. Deus pode te usar grandemente nessa terra. Deus pode usar a sua vida para fazer prodígios e maravilhas nessa terra. Só que muito mais de prodígio e maravilha, eu quero te falar uma coisa, há algo que vale muito mais do que isso. É a sua intimidade com Deus, é a forma com que você ora a Deus, é a forma com que você canta louvores para Deus, é a forma como que você vive perante o mundo diante da presença de Deus. Isso vale mais do que tudo, porque tem muitas pessoas que fazem milagres, prodígios, maravilha, mas não têm uma vida de comunhão íntima com Deus, uma vida sincera, uma vida devota, uma vida entregue totalmente para Deus. E ter uma coisa e não ter outra para Deus não vale nada. Pregar e não viver a pregação não vale nada. Curar doentes e não obedecer à palavra de Deus não vale nada. Cantar louvores e não viver o louvor não vale nada. Então, meus irmãos, a nossa vida íntima com Deus, independente se Deus nos usa para pregar ou para louvar ou ganhar almas, a nossa vida íntima com Deus, ela vale muito mais, meus irmãos, do que essas coisas. Priorize a sua comunhão com Deus, priorize a sua intimidade, a obediência e a renúncia, e você vai ver que Deus vai fazer com você como fez com Moisés. Vai te usar de uma forma que nunca usou ninguém na terra. Vai te usar e vai te levar para lugares para você ministrar a palavra dele, de salvação, como nunca levou ninguém.
por causa da tua obediência, por causa da tua comunhão, da tua intimidade com Deus. Em nome de Jesus.